Tarde a todos. Em nome da Ablos, agradeço a presença do Dr. Fernando, Dr. Daniel, Dr. Rafael e o João Fernandes aí pela essa participação aí nessa live, esse assunto que tanto está preocupando aí os empresários com essa alta repentina no IGPM e o que a gente pode fazer aí para tentar amenizar um pouco esse... Então, para a gente fazer uma forma mais dinâmica, eu vou pedir para o João iniciar explanando a parte técnica sobre o IGPM, e depois os palestrantes vão ter 10 minutos para cada um e a gente abre para as perguntas no final aí. Eu compilo aqui as perguntas que os ouvintes estiverem fazendo, tá bom? Então, boa tarde, João, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pelo gentil convite. Fazendo uma breve apresentação, sou economista da Quântica, uma gestora de fundos de investimentos, presente em Porto Alegre, São Paulo. Temos mais de 2 bilhões de gestão em fundos de ações, multimercados, renda fixa, e um dos elementos que a gente realmente opera bastante é a inflação. Então, é um prazer poder trazer aqui um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos cenários, para tentar trazer um pouquinho de luz sobre essa discussão que ganhou tanto corpo aí sobre qual indicador usar nos reajustes de aluguel, né, IGPM e outras alternativas. Acho que o principal ponto aqui é a gente primeiro entender o porquê a gente tenta indexar um contrato, no caso aqui de aluguel, à inflação. O objetivo todo é manter o poder de compra constante ao longo do tempo, ou seja, aquele valor que você está pagando ou recebendo de aluguel, que ao longo do tempo ele consiga comprar a mesma cesta de bens e serviços, ou seja, repondo a inflação. Só que aí temos um problema prático, né? Como medir a inflação? Porque nós temos centenas, milhares de bens e serviços na economia, cada um com sua dinâmica de preços, e na hora de mensurar, nós temos que ir para um aspecto mais objetivo. Quais produtos nós vamos selecionar? Quais serviços nós vamos selecionar? Quais os pesos que nós vamos dar? Então, nós temos diferentes instituições que elaboram índices de preços com diferentes objetivos. Quando pensamos em preços mais relevantes para o consumidor, que são os itens que nós consumimos no nosso dia a dia, produtos comprados no supermercado, restaurantes, energia elétrica, gasolina, serviços de modo geral, esses produtos entram numa classe de índice chamada de índice de preço ao consumidor. O mais importante que existe no Brasil é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE. Mas nós podemos calcular outros tipos de índice. Por exemplo, se quisermos observar como evoluem os custos de produção das empresas brasileiras, os custos dos insumos que as empresas compram, aí nós podemos usar um outro tipo de índice, chamado de índice de preço ao produtor, que vai medir a evolução desses custos ao longo do tempo. A FGV é a instituição que calcula o índice de produtor mais famoso, mais usado no Brasil, que é o índice de produtor amplo, que é um dos componentes do tal do IGPM, que é o que, no fim das contas, acaba reajustando todos os contratos, uma boa parte dos contratos aqui no Brasil, mas ele, na verdade, é composto por vários índices. Ele é 60% dele, esse índice de preço ao produtor, que a FGV calcula, mais 30% o índice de preço ao consumidor, muito similar ao IPCA, também calculado pela FGV, e 10% é um índice chamado Índice Nacional do Custo de Construção, e INCC, que busca uma mensuração mais vinculada com a construção civil. Então, o que a gente vê é que a maior parte do IGPM é composta por esse índice ao produtor, 60% dele, ou seja, ele é um índice muito mais sensível a preços ao produtor, aos custos dos insumos que as empresas pagam. A primeira conclusão que a gente vê é a seguinte: ele não recompõe poder de compra de consumidores. Você vai estar, ao longo do tempo, sempre tendo ganhos ou perdas em termos reais, dependendo se os custos das empresas estão subindo acima ou abaixo dos custos dos bens que nós consumimos. Então, tanto para locatário quanto locador, pessoa física, que está tendo esse reajuste pelo IGPM, você não está mantendo os bens que você consome ao longo do tempo com aquele valor constante. Você vai estar recebendo um valor a mais ou a menos, dependendo dessa diferença que é muito imprevisível ao longo do tempo. Mas isso é para o aluguel residencial, que é muito mais clara essa lógica. Para o aluguel de uma empresa, até caberia o argumento: pô, João, mas sendo uma empresa, então faz sentido eu usar o IGPM, porque ele está medindo os custos de uma empresa. Bom, aí a gente tem que olhar quais são esses custos que estão dentro do IGPM, quais são os produtos que estão com maior peso ali dentro. Porque quando a FGV define esses pesos, ela busca quais são os insumos, quais são os custos mais relevantes em termos nacionais, para o país todo. E esses custos são naturalmente mais relevantes
nas maiores empresas. As maiores empresas do Brasil, os maiores setores do Brasil, são os que acabam atribuindo o maior peso no índice. E quais são essas empresas? A gente está falando aqui de indústria extrativa, então, por exemplo, Vale do Rio Doce, na produção de minério, acaba colocando um peso muito grande no minério, como um custo dentro do índice de preço ao produtor amplo. Produção agropecuária, então a gente está falando aqui de grãos, soja, milho, a arroba do boi gordo, arroz, leite in natura, e também na distribuição de combustíveis também entra bastante peso para gasolina e diesel vendido direto da refinaria da Petrobras. Ou seja, uma parte gigantesca do GPM é composta por esses itens, né? Dentre esses que eu citei, minério e produtos agropecuários, é o grosso. Então, você é de um outro setor que não seja agropecuária ou indústria extrativa, você está reajustando seu aluguel com base em produtos que não dizem respeito ao seu negócio, ou seja, que não dizem respeito aos seus custos. Se você é um lojista, por exemplo, de qualquer segmento, que não esteja envolvido com soja, com arroba de boi gordo, o que está acontecendo é que você está reajustando seu aluguel com base no preço da soja, com base no preço do boi, com base no preço do minério. Então, não está cumprindo o seu objetivo de manter esse poder de compra, essa quantidade de bens e serviços, mesmo em termos de custos para a sua empresa, constante ao longo do tempo. E isso vale tanto para o locatário quanto para o locador. Nenhum dos dois está recebendo isso. O índice pode ficar maior ou acima do ideal para qualquer um dos dois. Não necessariamente uma das partes vai ser prejudicada todo o tempo. Uma hora vai ser um, outra hora vai ser outro. O ponto é que todo o sistema vai ficando mais ineficiente por conta disso. E, além disso, você também tem outra consequência muito severa de usar índice de preço ao produtor ao invés de um índice de preço ao consumidor, que é a volatilidade desses itens. Esses bens que eu descrevi agora, soja, minério, arroba do boi gordo, eles têm uma volatilidade muito grande, eles oscilam muito conforme os fatores que determinam seus preços. Por exemplo, a safra, que depende de clima, que depende de chuva, o minério de ferro depende da demanda chinesa, né, como está crescendo a China, como não está. Então, eles sobem muito e caem muito ao longo do tempo e trazem uma imprevisibilidade muito grande quando você, consumidor ou empresa, vai estar planejando o seu horizonte aí de consumo de investimento. Você nunca sabe se no ano seguinte você vai ter um reajuste de 10% ou de 2% no seu aluguel. Isso atrapalha muito quando você vai tomar uma decisão dessa, traz uma ineficiência muito grande. Já os preços ao consumidor, que são aqueles que eu citei no início, né, supermercado, alimentação fora do domicílio, energia elétrica, ainda que eles também variem, eles variam muito menos do que esses itens ao produtor vinculados a esses setores de agropecuária e indústria ativa. E mais, o IPCA, em particular, possui uma instituição por trás dele, chamada Banco Central, que tem um mandato de tentar mantê-lo próximo de uma meta ao longo do tempo. Ou seja, o Banco Central atua para evitar que a inflação ao consumidor oscile muito ao longo do tempo, fique muito acima ou muito abaixo da meta que ele define. Por quê? Justamente para trazer um índice que traga previsibilidade para empresas, para famílias, terem um horizonte de planejamento mais longo, porque vão saber qual é aproximadamente a evolução dos reajustes de seus contratos ao longo do tempo. Então, essa atuação do Banco Central traz ainda mais estabilidade para o IPCA. Mas o Banco Central não tem nenhum mandato sobre o IGPM. Até porque não é algo possível de se influenciar com os instrumentos que o Banco Central tem. Porque, como eu falei, depende de chuva, depende da demanda chinesa, depende de fatores muito externos. Então, o IGPM fica solto, dependendo desses fatores, subindo ou caindo ao longo do tempo, com uma volatilidade muito maior, enquanto o IPCA fica ali com uma volatilidade muito mais contida. O que está acontecendo hoje, que a gente está vendo com o IGPM migrando aí para terminar esse ano perto de 20%, tem a chance dele terminar esse ano até acima disso, a gente está vendo na margem da aceleração dos itens que estão pressionando ele. O risco para o ano que vem é, de novo, ter um IGPM alto, porque o início do ano que vem também está se desenhando como um período que esses produtos que puxarem o IGPM vão continuar pressionados, enquanto o IPCA está rodando para esse ano em 3%, próximo do que deve rodar ano que vem. Estou chamando aí de 20% para 3%. É um episódio a mais de vários que nós já observamos nos últimos vários anos, de um descolamento grande desses índices por conta das suas metodologias. O que puxou o IGPM, para vocês entenderem, por exemplo, dessa vez? A gente teve dois fatores excepcionais esse ano, né? O primeiro deles foi uma aversão a um aumento muito grande da exportação brasileira por conta de uma desvalorização do dólar, né? Quando o dólar, uma desvalorização do real, uma valorização do dólar,
que torna mais atrativo para o produtor brasileiro exportar seus produtos, né, dado que ele está ganhando mais reais pelos mesmos dólares que ele está vendendo, né, por conta dessa desvalorização, né, o dólar indo para 5 aí, 5,50 ao longo desse ano, oscilando nesse patamar. Por conta da Covid-19, as pessoas estão muito mais tempo em casa no mundo todo, então elas estão demandando muito mais alimentos, porque o consumo de alimentação no domicílio aumentou bastante. Então, muitos países que não têm condição de produzir toda essa oferta que está sendo demandada estão importando mais, e países que exportam bastante alimentos, como o Brasil, aumentaram sua exportação, inclusive de produtos que eles não eram tradicionalmente exportadores. O exemplo maior disso é o arroz aqui no Brasil, que triplicou a exportação esse ano por demanda de países da América Latina. É um produto que o Brasil historicamente usava mais para o consumo interno e agora está faltando aqui dentro porque está muito atrativo você vender lá fora com essa demanda alta, ainda mais com o dólar também no patamar que está. E, por fim, se não bastasse todos esses fatores, você ainda tem a China, que foi o primeiro país a entrar em recessão esse ano, mas também está sendo o primeiro a sair, porque lá começou a Covid-19 e lá a Covid desacelerou mais rápido, né, porque já tinha começado antes. Então, o consumo chinês voltou antes do resto do mundo e a China é um consumidor gigantesco de minério de ferro, exportado principalmente para o Brasil e Austrália, e soja. Além de, excepcionalmente, nos últimos 2 anos, também está importando muita carne bovina para substituir o rebanho de suíno que foi perdido lá pela peste suína que aconteceu em 2019, que matou 50% dos porcos na China. Então, a China está demandando carne, minério e soja do mundo todo, e o Brasil é um grande exportador desses produtos. Então, o que está acontecendo? Está subindo o preço do minério, está subindo o preço da arroba do boi gordo e está subindo o preço da soja. E isso pega direto no IGPM. Notem que tudo isso tem o pano de fundo da pandemia do Covid-19, né? Tanto a valorização do dólar, porque o mundo entrou numa versão a risco muito grande por causa da doença, quanto essa demanda mais alta lá fora por conta das pessoas estarem muito em casa. Esse efeito das pessoas estarem em casa também está acontecendo aqui no Brasil. As pessoas estão mais tempo em casa aqui dentro e também estão demandando mais alimentos. E um dos itens que mais subiu por conta disso foi o leite. O leite teve uma alta excepcional porque a demanda aumentou muito conforme as pessoas passavam mais tempo em casa. E esse é um produto tradicionalmente consumido mais em casa. Então, todo esse contexto puxou muito para cima o preço desses alimentos e de minério de ferro, e aí vamos combinar com a conclusão que a gente já chegou lá no início, né? Esses itens têm um peso muito grande no IGPM, e o IGPM explodiu, foi para esses 20% puxado por esses itens, que alguns duplicaram, triplicaram de preço esse ano. Já o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, tem um peso muito menor desses itens, alguns nem entram no IPCA, como o minério de ferro, a soja em grãos não entra só o óleo de soja, a carne entra só a carne final, né, que a gente compra no supermercado, já preparada, não entra a arroba do boi. Então, é todo um efeito muito mais na frente na cadeia, com um impacto não tão elevado. Então, o IPCA não sofreu todos esses impactos que o IGPM sofreu. Além disso, 37% do IPCA são serviços consumidos pelas pessoas, algo que não tem praticamente nada de peso no IGPM, é menos de 10%. Então, e o serviço foi o setor mais afetado por toda essa recessão, né? Porque as pessoas estão todas em casa, não estão circulando pelas medidas de restrição, o setor de serviços está muito afetado pela crise, não está conseguindo subir preços. Então, os preços de serviços todos ainda estão rodando em patamares muito baixos, puxando para baixo o IPCA. E aí você tem o IPCA também rodando num patamar não só abaixo do IGPM, mas historicamente baixo, que é esses 3% que eu comentei antes, e gera essa divergência de 20% contra 3%. Mas lembrando, isso é só mais um episódio de algo que acontece ao longo dos anos, recorrentemente, que são essas distorções grandes causadas pelo IGPM não ser um índice adequado para você indexar nenhum tipo de contrato. É muito mais interessante você indexá-lo através do IPCA, vai trazer muito mais eficiência econômica, tanto para consumidores quanto para empresas, do que você usar um índice que está sendo reajustado com base no preço da soja, do boi, que para a maior parte das pessoas, para a maior parte dos segmentos da economia, não tem uma grande representatividade nos seus orçamentos. Obrigado, João. Excelente explanação aí para a gente sobre o contexto, tudo quais os impactos do IGPM nos nossos contratos, né? Não só nas locações, mas nos gerais, os contratos que são regidos por ele, que não tem vínculo com os indexadores dele, né? Então, eu acho que poderíamos começar fazer em ordem alfabética, vai, para ser democrático,
doutor Daniel pudesse tecer uns comentários em 10 minutos, depois eu passo a palavra para os outros e a gente finaliza com as perguntas que eu já estou separando aqui, tá bom? Bom, tudo bom, pessoal? Boa tarde a todos. Agradeço aí a participação de vocês, agradeço a Ablo, né, aos membros aí do nosso seminário, a Fernando, toda a equipe. Eu preparei uma breve apresentação para dividir aqui com vocês. Só um minutinho, pessoal. Um segundinho aqui. Bom, são 3 tópicos que eu separei. Então, a primeira parte o João já explicou aí para a gente, né? Falar sobre as ações revisional e renovatória e a ação de revisão de contrato. E, de novo, né, sempre vale aquela introdução. Eu trouxe aqui questões ligadas a ações judiciais, a questões processuais, né, com o intuito de passar mesmo o conhecimento, né, dos lojistas, né, entenderem quais são os direitos que estão aqui envolvidos nessa situação. Né? Sempre a melhor solução é a negociação. Né? Eu não tenho dúvida de que, na grande maioria dos contratos, seja de imóveis residenciais até ou comerciais, os locadores vão acabar aceitando sim negociar, né? Porque realmente, né, esse patamar que atingiu o GP não faz o menor sentido. Pessoal, quem já tem um pouco mais de idade vai lembrar mais ou menos nos anos de 2002, por exemplo, onde o IGP ele bateu 25,31, né? E o IPCA, naquele momento, ele chegou em 12,13, quer dizer, quase o dobro, né? Um pouco mais que o dobro aí. E também essa distorção, esse crescimento do IGP se deu pela desvalorização do real que aconteceu naquela data. Tá? Então, como esqueci o nome, o João, né? Ele passou aqui para nós, o IGP é muito mais volátil, né? Em razão da sua composição, né? Principalmente com o IPA aí, que ele acaba entrando no percentual de 60% na composição dos IGPs. Tá? O que eu queria dizer também para vocês? Daniel, pois não. Verifica se você consegue diminuir um pouquinho a tela para aparecer melhor no Instagram. Diminuir a tela, deixa eu ver aqui. Assim, será? Não. Melhorou? Não sei, que tem um delay aqui, não. Nada. Tá. Tentei aqui diminuir. Talvez tem que diminuir. Aqui. Tá. Se conseguir diminuir mais, é melhor, tá? Tá, aí não estou conseguindo. Mas tudo bem. Já saiu aqui. Mas vamos lá. Então, o que eu queria dizer para vocês? Não existe na lei nada, né? Não existe nenhuma lei que indique que os IGPs, seja o GPDI ou o IGPM, eles são, né, os índices oficiais, né, para reajustar aluguéis. Então, a gente escuta muito por aí, o índice dos aluguéis, mas eles são puro costume mesmo. Né? Então, não tem nada na lei que ampare, né, essa fixação dos IGPs como os índices, né? E também não tem amparo técnico do ponto de vista econômico, né? Como bem o João trouxe aí para nós. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês, os IGPs, até eles foram criados, o GPDI, ele foi criado primeiramente em 1947, né? E aí até, como eu já li, assim, por até sugestão aí dos banqueiros na época, né, que eles contestavam os índices oficiais do Brasil, dizendo que eles eram manipulados, e aí foi criado o IGPDI. E daí depois, na esteira do GPDI, em 89, que é então também instituído aí, né, que a Getúlio Vargas passa também a conferir aí o IGPM. Tá? A diferença entre eles é só o período de apuração dentro dos meses. Tá? Bom, voltando aqui, pessoal. Então, essa parte a gente já falou. O que eu queria falar para vocês? Quando ocorreu esse cenário lá em 2002, 2003, muita gente, inclusive lojistas e também outras empresas e tudo mais, pessoas físicas e tudo mais, entraram com ações na justiça contestando o IGPM, né, ou IGPDI, né, dizendo que ele realmente distorceu demais, ele subiu demais, que não havia justificativa, né, que era um fato imprevisível, né, que justificaria uma revisão nos contratos. Naquele momento, né, o STF ele decidiu de que não,
né, o aumento ou não, né, a variação de índices inflacionários, né, que não caracteriza um fato imprevisível, né, que justificaria uma revisão, uma quebra do contrato, uma substituição do índice. Tá? Então, a gente tem sim esse precedente mais antigo do STF, que foi até oriundo aí, né, desses meados ali dos anos 2000, onde a gente observou mesmo essa elevação aí bem assim representativa dos IGPMs. Tá? Daniel. Pois não, vai lá, Mauro. Eu ia pedir para você tirar, porque é melhor que fica você. Vou tirar, então. Cortado, tá bom? Não tem problema, me desculpa. Depois a gente pode divulgar isso daí. Eu terminei aqui, é isso aqui mesmo, tá? Não, sem problema. Desculpa aí, pessoal. Imagina que é isso. Então, vamos lá. Então, na lei, né, a gente tem a lei do inquilinato. Como a gente está falando de locação comercial, tá? Essa parte aqui, sobre as ações revisionais e renovatórias, só vai valer, então, mesmo para os contratos de locação. Tá? Então, ali, a lei do inquilinato, ela diz que, e aí, no caso, somente o locador, né, pode requerer, né, a mudança do indexador, né, em sede de uma ação revisional de aluguel ou renovatória de contrato de locação. Lembra que a lei do inquilinato ela foi promulgada, entrou em vigor ali mais ou menos em 1991, onde a inflação era uma inflação realmente galopante. Então, toda a preocupação do legislador foi em proteger os locadores, né, da desvalorização, da perda do poder de compra da moeda. Tá? Então, o texto legal fala que só o locador. Mas, pelo princípio da isonomia, né, e tudo mais, eu acho que não tem dúvida que também pode o locatário, né, em sede de revisional e renovatória, pleitear a mudança do índice. Tá? E aí, eu acho que o fundamento seria justamente aquela que o João trouxe para nós. Né? O IPA não, os IGPs, ele é atrelado a fatores estranhos, né? A uma operação de varejo, né? Então, quando você vai pegar, de outro lado, os IPCs, por exemplo, os IPCs eles acompanham, né, a elevação dos preços, né, na ponta final, né, os preços vendidos ao consumidor. Então, por isso que eu acho que os IPCs são os mais indicados mesmo. Passando aqui para vocês, no meu último tópico aqui, pessoal, o que eu queria dizer para vocês? Temos aí a lei da pandemia, é que eu não estou aqui eu estou lendo aqui o slide, eu vou ler os artigos para vocês. Temos, né, a lei da pandemia, que foi promulgada esse ano, entrou em vigor agora esse ano, né, e ela traz ali 2 artigos que tratam de situações aí que a gente pode aplicar, né, com relação a isso que a gente está vivendo. Né? Então, no artigo 6º, né, é possível uma interpretação no sentido de que, sim, né, a pandemia ela justifica uma revisão nos contratos. Tá? Essa seria uma interpretação possível. Acontece que no artigo 7º, né, que é o artigo posterior, que diz a lei? Fala o seguinte, ó, não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479, né, 480, né, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. O que quer dizer isso? Né? Na minha visão, o objetivo do legislador aí foi positivar essa decisão do STF, né? O STF deu essa decisão lá atrás, falando que a variação dos índices não justifica a revisão ou você quebrar um contrato, tá? Só que tudo bem, isso eu acho que é um posicionamento, né? Muito embora, de novo, eu acho que o IGPM, gerando essa distorção, a gente está falando aí hoje, né? Ele está quase 9 vezes maior do que o IPC, né? Então não faz o menor sentido você reajustar um contrato, vai gerar enriquecimento ilícito da parte que está recebendo, não tem dúvida disso, tá? Então, mas de qualquer maneira, sem querer entrar no mérito da decisão do STF, que eu acho que ela tem ali, existem argumentos para você revê-la, a questão é que eu acho que, como o João também defendeu, né, a gente tem como pano de fundo dessa elevação dos IGPs a própria pandemia, que sim é um fato imprevisível. Né? Se não fosse a pandemia, eu acho que dificilmente a gente ia ver o IGP tendo um crescimento tão expressivo. Né? Então, em que pese esse artigo 7º aí da lei da pandemia e a decisão do STF, eu creio que sim, né? Não tendo acordo nem nada, é possível se questionar na justiça
seja em sede de revisão de contrato, com base no Código Civil, e também, principalmente, aqueles que tiverem oportunidade, né, façam isso via a ação revisional e a renovatória, e aí, no caso, pedindo a substituição definitiva do índice, né, dos IGPs para algum IPC, seja IPC-FIP, né, que vai de inflação aqui de São Paulo, IPCN, IPCDI ou IPCA e IBGE. Tá bom? Era isso, pessoal, a minha explanação, agradeço, estou à disposição aí. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Daniel. Obrigado aí pela explanação. Passo agora para o doutor Fernando. Também peço que seja limitado a 10 minutos aí, para depois a gente abrir para as perguntas, tá bom, Fernando? Perfeito, perfeito. Primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer a Abos pela iniciativa de promover esse debate num momento tão crucial que nós estamos passando, né? Saindo de uma situação bem delicada na que o país ele se encontra. Então, acho que é enriquecedor a gente ter esse momento de poder debater um pouquinho e trazer o máximo de informações possíveis dentro desse espaço de tempo que nós temos. É certo que as informações aqui, elas são bem horizontais, é de forma bem genérica, é necessário parar depois, analisar cada caso a caso, né, para a gente ter a percepção real da situação daquele empresário. Mas eu sou Fernando Menezes, eu faço parte da equipe de Monteiro & Monteiro Advogados, é um escritório que tem 30 anos de atuação e com algumas filiais em todo o Brasil. E é muito interessante, como já foi falado aqui, tanto pelo Rafael, também pelo doutor Daniel agora, que quando nós falamos sobre o reajuste de aluguel, o que nós temos que ter em mente é que o reajuste ele não serve nem para punir, nem para beneficiar ninguém. O reajuste do valor do aluguel ele é algo que deve ser proporcional à inflação, ao que está acontecendo no momento. Então, daí a necessidade de parar realmente tanto o locador quanto o locatário de, acima de tudo, agir com bom senso. Eu acho que o que deu tom todos esses meses, desse período que nós passamos agora, foi realmente a composição, né? Ter esse momento de conversa, de todo mundo estar passando por uma situação econômica complicada, difícil, então é necessário a sensibilidade tanto de uma parte quanto de outra para que aquele empreendimento ele possa seguir naquele mesmo formato. A gente está passando aí por uma série de situações envolvendo direito trabalhista, direito tributário, de readequação, e acho que essa questão do reajuste do aluguel, ele tem que ser algo também tratado como prioridade. Afinal de contas, você tem que o custo para você finalizar uma determinada atividade para um outro local, ou você perder aquele ponto, enfim, tem que ter uma sensibilidade, eu acredito, das duas partes envolvidas. Como a gente estava conversando agora, o IGPM, que é um índice muito utilizado para poder marcar o aniversário, né, a data do aniversário, esse reajuste a cada 12 meses, o IGPM agora, no mês de setembro, ele bateu mais de 4%. E se nós olharmos o IGPM de agosto, ele marcou 2,70%. Só que quando a gente compara o IGPM de setembro de 2019, ele estava marcando 0,01%. Então, é um aumento que é brusco demais, que é drástico. E isso quando a gente começa a pensar, e como também o Rafael aqui estava colocando, o porquê desses aumentos todos, né? Porque é uma mistura de 3 índices. Enfim, daí a necessidade de realmente, no primeiro momento, ter esse diálogo entre o locador e o locatário. A partir daquele momento que se tornou inviável, é necessário, sim, recorrer à esfera judicial, para que possa ser revisto, né, todo aquele plano. Durante o período de pandemia, várias pessoas elas entraram com o reajuste do valor do aluguel, não pelo índice, mas pelo valor que estava sendo pago naquele momento e com as atividades paralisadas, né, impedindo o funcionamento da empresa. Então, nós já vimos um posicionamento da Justiça, entendendo, a partir de tudo, pelo princípio da razoabilidade. A gente tem que entender que, apesar da empresa ela não estar faturando naquele momento, ela ter as suas atividades paralisadas,
também o locador, ele inevitavelmente ele dependia daquele valor. Então a justiça ela começou a agir baseada nesse princípio da razoabilidade, não necessariamente isentou o pagamento do aluguel, mas também proporcionou um determinado benefício. Isso, óbvio, de cada caso a caso, né? A gente não está tratando aqui de forma bem genérica. Então, a partir do momento em que nós sabemos que podemos recorrer à esfera judicial, né, em busca do reconhecimento de um direito, nós nos utilizamos da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato. E nessa lei, ele não trata de nenhum índice oficial. Então, ali não é adotado. Por costume, ficou realmente sendo utilizado o IGPM. Mas, diante dessa situação de agora, é algo que pode sim parar para poder ser revisto primeiramente entre as partes, para que depois a gente possa estar buscando a ajuda na esfera judicial. Existe a ação renovatória também como a ação revisional. Há muita gente, muitos empresários, eles sabem da ação revisional, é bem falada, bem trabalhada, só que muitos ainda também desconhecem a ação renovatória, que essa ação renovatória é, na verdade, a renovação compulsória do contrato, do contrato de locação. Então, dentro desse contrato, dessa ação renovatória, o locatário ele demonstra o interesse de permanecer naquele ponto. É certo que existem alguns requisitos legais para que ele possa entrar um período determinado também, mas ele demonstra que existe o interesse e dentro dessa ação ele pode estar discutindo algumas cláusulas do contrato. Só que essa ação renovatória ele vai ficar preso ao período da locação de que o contrato fala. Então, se, por exemplo, o contrato ele é de 2 anos, a minha ação renovatória ela também vale por mais 2 anos. Mesmo que eu tenha passado 10 anos naquele ponto comercial, o contrato ele vai ser renovado, né? Tem essa renovação, ela ocorre pelo último período que ele foi estabelecido. Então, nós temos também a ação revisional, onde ali tanto o locador quanto o locatário eles podem estar procurando a justiça para buscar a revisão do valor do aluguel, né, seja para mais, seja para menos, e essa ação revisional ela está vinculada a provas conexas, né? A gente vai ter que fazer juntar laudos, a gente vai fazer avaliações, mostrando as impressões mercadológicas daquela região, enfim, vai estar sendo discutido esses outros critérios também nessa ação revisional. E só um detalhe, geralmente, quando talvez o locatário ele vença uma ação revisional, o advogado tem que instruir que em breve ele pode entrar com uma ação renovatória, porque imagine que você teve um benefício aí de, vamos supor, de 30% no valor do valor do aluguel, só que quando chegar próximo ao contrato, aí o locador diz assim, olha, não vamos mais dar seguimento ao nosso contrato e ele vai ser encerrado. E aí, para fazer uso desse benefício, o locatário aí ele requer essa ação renovatória para estender nessa renovação compulsória do seu contrato. Então, como eu falei, o primordial para essas questões, quando fala sobre o reajuste do contrato, é entender que tem que ser trabalhado de forma prévia entre o locator e o locatário, para que depois possa requerer por via judicial qualquer reajuste, qualquer cláusula que venha a ser discutida, inclusive o reajuste abusivo, né? E é muito interessante, antes de falar de reajuste abusivo, que o locatário ele entenda que ele tem que fazer um plano para essa renovação. Ele tem que, antes de chegar nesse momento de conversa agora do aniversário da renovação do contrato, ele tem que ter esse plano de renovação para que ele possa levar para o locador e daí eles cheguem realmente a um consenso. E esse plano ele vai servir também para a esfera judicial, quando é mostrado ali todas as intenções, tanto de um quanto de outro, principalmente trazendo a segurança necessária para que ele permaneça. Isso aí é a função social.
tanto da ação renovatória quanto da ação revisional, essa função social de que a empresa ela tem que permanecer naquele local. E isso a gente encontra dentro de shopping centers, comércios de rua, enfim, o varejo, principalmente, né, que é formado é a base de trabalho. A base de trabalho hoje ela não é formada por multinacionais, elas são formadas por pequenas e médias empresas. Então, daí a necessidade de que essas pequenas e médias empresas elas possam continuar exercendo as suas atividades para que possamos aí manter os empregos do trabalhador e a economia ela rodando. Ok, obrigado, doutor Fernando. Nós convidamos também o Rafael, o doutor Rafael, ele tem uma visão mais, não só específica sobre a locação, mas os contratos em gerais, contratos bancários, tal, no que interfere essa questão de variação de índices, né? Então, doutor Rafael, peço que o senhor também coloque no limite de 10 minutos para que a gente abrir algumas perguntas que eu já tenho aqui, tá bom? Claro. Primeiro, boa noite, boa tarde, né, pessoal? Gostaria de agradecer a Ablos, o doutor Mauro, a Fernanda, aos colegas, doutor Daniel e Fernando, e o João, né, pela explanação. A minha intenção aqui, rapidamente, é dizer que tudo que foi dito sobre o contrato de locação, quer dizer, esse desequilíbrio, né, trazido pelo descolamento, né, do IGPM, na verdade, se aplica a todos os contratos, né, a todas as obrigações assumidas pela empresa, enfim, para as pessoas físicas, jurídicas, famílias. A gente vive um momento, a pandemia trouxe fatores inesperados, né, que naturalmente modificaram ali a relação econômica entre as partes, né. Então, sempre quando você tiver de frente com desequilíbrio contratual, independente qual a natureza do contrato, causado, né, por algo incerto, algo inesperado, né, como a pandemia, você tem os fatores para trazer esse equilíbrio, né? A lei prevê algumas previsões para você trazer esse equilíbrio de volta para o contrato, para que não esteja uma onerosidade excessiva, né? E nenhum ganho, né, exacerbado pela outra parte, para você voltar a ter o equilíbrio contratual que era esperado entre as partes quando da assinatura daquele instrumento, né, daquele contrato. Então, não só dos contratos de locação, isso serve para os contratos bancários, isso serve para os contratos, sei lá, uma confissão de dívida, algum tipo de contrato bilateral firmado pelo lojista com algum fornecedor, qualquer tipo de contrato que foi firmado antes da pandemia, que trouxe ali, uma onerosidade excessiva, você tem a previsão legal do afastamento da mora, né, os encargos da mora, que naturalmente acabam acarretando uma majoração indevida dessa obrigação, e também a revisão para trazer uma racionalidade para esse contrato, né? Isso o Poder Judiciário está tendo uma aderência grande a esse tipo de pleito, tanto nos contratos bancários como nos contratos em geral, né, para afastar a mora e também para trazer esse equilíbrio, né? Então, assim, grosso modo, evidentemente, cada caso é um caso, teria que analisar os efeitos reais que a pandemia trouxe para aquele cumprimento daquela determinada obrigação, mas, grosso modo, como bem colocado pelo Dr. Daniel e pelo Dr. Fernando, os contratos eles partem do pressuposto de um equilíbrio, né? E sempre quando você estiver diante de um desequilíbrio contratual e que nenhuma das partes ou uma das partes não acarretou esse prejuízo, não acarretou esse desequilíbrio, a lei, o Código Civil, prevê mecanismo para uma revisão desse contrato para que seja devolvido a ele aquele equilíbrio inicialmente proposto pelas partes, né? Então, o que eu queria adicionar, grosso modo, é isso, que se a gente se deparar com um contrato, ainda que não de locação, que tenha como previsão, né, o IGPM ou qualquer outro índice, ou qualquer outra onerosidade excessiva, a teoria da imprevisão contratual serve exatamente para isso. Então, e não havendo, evidentemente, um bom senso nas partes para trazer a racionalidade numa composição, né, num acordo, o judiciário acaba intervindo nessa relação para devolver aquele equilíbrio contratual, que é o princípio da boa-fé, que todo contrato tem que ser afastado, e, em especial, o afastamento da mora, que é previsão legal, norma cogente, né? Um grosso modo, é isso que eu queria adicionar aí aos debates, e, mais uma vez, agradecer.
Obrigado, Rafael. Obrigado aos demais. Eu queria fazer só um pequeno complemento aqui nas explanações de todos, e depois eu vou fazer uma pergunta aqui para o João, de um ouvinte que colocou. Eu acho que os locatários, sejam eles lojas em shoppings ou de rua, devem verificar nos seus contratos a database do seu reajuste e antecipar a conversa com o locador. Nós estamos com uma inflação de 3%, o IGPM em outubro agora, a gente estava conversando um pouco antes da live, está 20,50%. Então, assim, quem tiver um reajuste no mês de outubro vai ter um reajuste de 20% no meio ou no fim da pandemia. Então, assim, o ideal é que entre em contato com o locador, tente rever essa situação, chegar no meio termo, ou colocar um índice que foi o mesmo do ano passado, ou algum outro acordo, para evitar já receber um boleto de um aluguel, já com um reajuste aplicado, porque, de certa forma, se nós estivermos falando de shopping centers, o reajuste é automático, porque é sistêmico, né? E, dependendo dos imóveis, se forem de rua, também são administrados por imobiliárias. Então, negociar já com boleto emitido, com vencimento próximo, é pior. Então, o ideal é que se negocie com o locador, evitar sempre uma demanda judicial, sempre é melhor. Se não tiver condição e o valor dos 20% que seria nesse mês ficar inviável para o pagamento, tem as duas opções, que são a ação revisional, para quem tiver com um contrato vigente, sem ter qualquer tipo de alteração no valor de 3 anos, né? Ou ação renovatória, se você tiver contrato acima de 5 anos, escrito, no período entre o quarto e o quarto ano e meio. Nas duas ações, há a possibilidade, no artigo 72 e no 69, já tem a possibilidade de também prever a alteração do índice. Então, com os argumentos que o João colocou no início da explanação, nós temos bastante argumentos para que o índice seja substituído por um IPCA ou um outro que a gente tenha fundamento. Então, o ideal é que seja feito isso, para que evitar uma demanda judicial, né? Agora, se não tiver um acordo, eu também entendo, como o Daniel colocou, que a ação revisional pelo Código Civil cabe nesse caso do IGPM também, porque é uma discrepância, uma onerosidade excessiva para o lado do locatário, né? Então, acho que dá para entrar quem tiver com um contrato de 1 ano de vigência, ou seja, não tem nem revisional, muito menos renovatória, é uma tentativa também. Mas o ideal, repito, sempre é tentar um acordo. Eu acho que um locador, nesse momento, 7 meses de pandemia, com a recessão tremenda, aplicar 20% no IGPM, num contrato de locação, é bem excessivo. Eu acho que se sentar e dialogar, ou diretamente, ou junto às associações, ou o que quer que seja, dos próprios lojistas dos shoppings, ou a gente, os nossos associados, tentar um diálogo e resolver da melhor forma. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o João. Um ouvinte aqui colocou se o IGPM, em algum momento, ele pode ter um impacto de IPCA, tendo em vista do impacto nos insumos dos empresários. Ele já está tendo, na verdade. Se a gente for ver o IPCA agora de setembro, ficou 0,10 acima do esperado pelo mercado, uma aceleração enorme. Estava esperando um número ao redor de 0,55, foi 0,64. Então, já está havendo um repasse principalmente desses alimentos que eu comentei antes. Por mais que no IGP, que tu pega o número lá na produção, no início da cadeia, né? Como eu falei, é o boi gordo, é a soja, é o leite in natura. Isso tem um impacto no final da cadeia também, né? O preço do boi gordo está aumentando, lá no fim aumenta o preço da carne. É uma intensidade menor, uma volatilidade menor, mas acontece, e a gente está vendo isso. O preço da carne que a gente vê no supermercado está subindo, né? O preço de arroz está subindo, o preço de leite está subindo, e a gente acha que tem bastante a subir ainda, porque toda essa alta do IGP ainda não chegou toda no IPCA. E então, o IPCA tende a ter alguns meses salgados agora, nesse final de ano. Não é só alimentos, tá? Muito do que subiu de itens vinculados a dólar, principalmente insumos e bens intermediários importados para efeito no consumidor, é muito importante, por exemplo, embalagens, plástico, vidro, caixas de papelão, que é usado no transporte. Esses itens estão passando por um aumento muito severo,
Uma parte disso é por dólar, uma parte disso é porque, a partir do momento que você começou a abrir a economia brasileira para circulação, a demanda voltou a aumentar, mas a oferta ainda está muito restrita por conta das medidas de restrição nas empresas, né, que não podem botar todo o quadro de funcionários, por exemplo, para trabalhar juntos, né, por questão de aglomeração. Então, também, além do dólar, está tendo esse descompasso aqui interno entre demanda e oferta. Isso está levando a um aumento do custo de boa parte desses insumos, e isso também tende a estar presente nesse IPCA agora no final desse ano. Agora, além desse efeito, né, de repasse do dólar, além desse efeito de venda dos alimentos, nós temos todo um outro segmento da economia, que é principalmente os serviços, que continua numa situação econômica muito ruim, né? Você tem muitos ambientes que estão fechados, que não estão abrindo para fazer eventos, por exemplo. Você tem restrições muito grandes ainda sobre, por exemplo, restaurantes que já voltaram a abrir, mas ainda não estão funcionando com capacidade total. E a própria população tem receio, uma parte da população tem um receio ainda de estar circulando por conta da Covid. Então, esses preços estão com muita dificuldade de ter qualquer aumento. E isso tudo num ambiente também de desemprego alto, ou seja, salários não é algo que vai pressionar custo de empresas tão cedo. Então, isso acaba servindo como isso acaba pesando no outro lado da balança do IPCA, né? Puxando o índice um pouco para baixo e não permitindo que ele tenha um aumento tão severo quanto o IGPM está tendo. A gente está trabalhando com o IPCA no final desse ano perto de 3,1%. Tá? Se a gente for surpreendido e todos esses efeitos terem um efeito ainda mais forte, o que é possível, a gente não pode descartar que acelere esse repasse do IPCA, eu acho que a gente vai estar falando do IPCA num caso bem mais severo, na casa aí dos 13,5%. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão do impacto que todos esses aumentos, dólar, está tendo sobre a inflação ao consumidor. É uma inflação que está indo para 13,1, com risco de ser 13,5. O IGP está indo para 20 ou algo acima disso. Então, está tendo efeito, mas a dimensão das coisas é essa, né? Mas dentro desse cenário das possibilidades de índice que nós temos no mercado, o IPCA ainda seria o índice melhor aplicado por uma relação locatícia? Você entende que ele seria melhor aplicado? Eu entendo que sim, como eu falei lá no início, né? Eu acho que traz muito mais eficiência para você, como empresa, ter um horizonte de planejamento mais previsível. Você tem uma ideia muito melhor de qual vai ser o IPCA ao longo dos anos. Ele vai ter desvios, mas não vai ser desvios tão grandes como o IGPM mostra. Você vai poder planejar um fluxo de caixa, por exemplo, vai fazer um valuation da empresa, vai planejar um investimento com uma ideia muito melhor de qual vai ser o reajuste que você vai ter. O IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil, é o principal índice de preço ao consumidor e é o melhor de todos. Mas existem até alternativas, outros índices de preços, que até o Daniel havia comentado mais cedo, como o IPCM, que é o IPC que está dentro do IGPM, né, 30% do IGPM, tem o IPC da FIP, tem algumas alternativas, mas, sinceramente, eles não desviam muito em relação ao IPCA, vão ficar tudo mais ou menos parecido. E o IPCA é oficial, então, dentre os IPCs, a recomendação é usar o IPCA. Não. Obrigado. As perguntas, basicamente, eram relacionadas a essa alternativa sobre os reajustes e o impacto do IGPM no IPCA. Então, agradeço a presença de vocês. João, muito obrigado aí pela aula que você deu sobre o IGPM, aí, sobre a composição deles, dos índices. Obrigado, doutor Daniel, doutor Fernando, doutor Rafael, a iniciativa da Ablus aí. Contamos com a parceria de vocês sempre aí. E uma boa noite aos ouvintes aí. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau.